Tá. Então, esse tema, né, que são duas técnicas que a gente vai trazer aqui, a técnica do genograma e a técnica da linha do tempo, né? Então, a gente vai separar essa apresentação em três partes. Na primeira parte, a gente vai fazer uma introdução geral e depois a gente vai especificar melhor as técnicas do genograma e da linha do tempo, que tem esses títulos aí, e logo de início a gente já percebe que há vários elementos, né, que estão presentes quando você utiliza essa técnica, né? No genograma você tem uma perspectiva intergeracional, você tem uma perspectiva de compreensão de situações do problema, na linha do tempo tem a própria ideia do tempo, os eventos estressores, né, e como que isso ocorre ao longo do ciclo vital. Então, a gente vai estar apresentando tudo isso, inicialmente com uma introdução, né, de um campo teórico e conceitual para essas técnicas, né, em que a gente vai apresentar definições conceituais sistêmicas, a questão da complexidade, a epistemologia sistêmica, que é processual relacional à base dessa ideia dessas técnicas, né? E as dimensões relevantes que, no caso, nós temos utilizados à medida que realizamos pesquisas com essas técnicas que são relacionadas ao tempo, à narrativa, ao estresse e às experiências emocionais. Também a questão da reflexividade e da análise do conteúdo, especificando como que isso é importante na metodologia qualitativa. Depois, genograma, definições e aplicações. Nós vamos exemplificar e exercitar, porque isso tem a ver também com a proposta de uma metodologia qualitativa em que a ideia da experiência é muito importante, que o próprio pesquisador entenda nas suas vísceras o que aquela técnica significa, as implicações e como é utilizar aquela técnica no campo da pesquisa. Então, a gente vai apresentar as técnicas e vamos ter a oportunidade de exemplificar e exercitar. Então, eu vou apresentar essa primeira parte, né, essa primeira parte que a gente chamou de um campo para as técnicas, né, e, nesse sentido, vem também vinculado à minha trajetória. Então, eu tenho realizado pesquisa no campo da saúde mental, desde a minha formação como mestre e doutora, né? E depois do doutorado, eu realizei pesquisas no Instituto de Psiquiatria e, nesse momento, né, trabalhando com técnicas qualitativas, utilizando grupo focal, observação participante, entrevistas individuais, entrevistas com família, entrevistas com casais, e sempre numa perspectiva clínica, né? Então, a minha atuação tem muito a ver sempre essa ligação entre realizar pesquisa em campos que têm algum tipo de interferência, de influência, ou vai poder fundamentar algum tipo de prática, né? E, nesse sentido, também pesquisas que são realizadas em equipe. Isso me marca, do ponto de vista sistêmico, numa perspectiva interdisciplinar, né? Então, na saúde mental, na psiquiatria especificamente, né? Trabalhar com assistente social, com psiquiatra, com enfermeiro, né? E diversos outros técnicos que atuam no campo da saúde mental, trazendo essas referências para uma compreensão do campo de atuação e da pesquisa, né? Então, essa ideia, né, de utilizar o genograma também, ele é uma técnica que especificamente vai trabalhar múltiplas dimensões, que se apresenta também na necessidade de ter essa visão de equipe, né, para não só utilizar a técnica, mas para interpretar, e a gente vai falar um pouco mais disso, assim como a linha do tempo também, quando você vai falar de estresse e de aspectos biológicos, culturais e históricos que precisam também ter essa ideia de que uma disciplina somente não é suficiente para compreender aquilo que a gente está indo ao campo estudar, né? E também de uma perspectiva de que a formulação de uma questão-problema para a pesquisa
que vai orientar no sentido das escolhas das técnicas, né? Então, por isso eu apresentei a minha trajetória, no sentido de que tenho tentado manter essa coerência de elaborar questões, problemas que sejam coerentes com as escolhas técnicas que, ao longo da minha trajetória, predominaram as metodologias qualitativas. Mais recentemente, eu tenho utilizado uma proposta de métodos mistos, em que a questão problema ela é dividida em dois aspectos, em que faz sentido articular essas duas possibilidades de realizar pesquisa, tanto no sentido qualitativo quanto no sentido quantitativo, não mais opondo, né, essas dimensões, mas considerando que em toda a quantidade há qualidade, e é possível que a gente fale também de uma qualidade a partir de uma perspectiva quantitativa, né? Então, a importância também da gente estar pensando no sentido da coerência que eu falei, é que a gente precisa identificar quais são as nossas referências teóricas que estão subjacentes aos métodos que escolhemos para a produção do conhecimento. Então, a própria palavra, né, utilizada aí no sentido da produção, já indica que não é uma perspectiva de um conhecimento dado, mas um conhecimento trabalhado a partir dessa relação entre o método e a teoria, né? E nos métodos que vamos apresentar aqui, há uma forte influência da antropologia, da história, cuja base se articula nessa ideia da desnaturalização do processo de conhecimento. Mais uma vez, o conhecimento não é dado, e o que faz com que a gente entenda que o conhecimento é desnaturalizado é o critério da comparação. Então, as diferenças são marcadas a partir desse olhar que identifica diferenças culturais, que identifica diferentes tipos de família no mesmo tempo, né? São diferenças sincrônicas e também diferenças nos tempos, né? Diferenças diacrônicas, né? Que falam que não estamos falando do mesmo processo à medida que a gente considera diferentes momentos históricos, né? Então, dessa formulação também depreende-se a ideia de que os eventos só podem ser compreendidos em contexto e segundo o próprio ponto de vista dos envolvidos na situação estudada, né? Então, a ideia é que, ao lado do método, da teoria, você vai incluir o campo empírico, o campo de pesquisa e também a posição do pesquisador. E essas pessoas envolvidas vão também diferenciar, vão poder também articular a produção desse conhecimento e, por outro lado, também tem uma perspectiva de que esse conhecimento tem um sentido, que é um sentido de emancipatório, né? Esse sentido emancipatório não significa ter compromissos a priori, mas ter essa preocupação de estar atenta ao contexto das pessoas envolvidas, né? Então, nesse sentido, é importante localizar a história também de cada um, as origens de cada um, tanto no sentido do pesquisador, como eu falei aqui da minha trajetória, né? Então, trazer isso para o campo, para a formulação de uma proposta de pesquisa, né? Quem eu sou, qual a minha origem, quais são as minhas referências teóricas, né? E quem eu vou encontrar, quem são as pessoas, quem são os saberes dessas pessoas, né? E dialogar nesse sentido com todos esses elementos que compõem o campo da pesquisa como um todo, né? Então, essa ideia do genograma, né, como eu disse, que surge da antropologia, se a gente for pensar isso é uma ideia recente, né? Não é uma ideia que sempre existiu entre nós, então é muito característico da Idade Moderna, esse sentido de uma preocupação com a origem, e que essa origem ela vai dar algum significado ao que estamos vivendo nesse momento, né? Então, inicialmente, essa ideia de uma árvore genealógica ela está muito mais presente nas famílias de elite, né? Numa preocupação de identificar uma origem nobre, né? E depois surge no método antropológico até os dias atuais, em que você
pode ter sites de buscas onde você vai fazer pesquisas sobre a sua genealogia, né? Contratar, tentando até saber se você veio da África, da Ásia, em termos de origens familiares, né? E isso também, essas imagens representam, né, a própria ideia da árvore genealógica dentro de casa, né? Em que você, aqui no caso, pinta na parede, e tem a possibilidade até de colocar fotos, né, sobre as suas origens, né, as pessoas que fazem parte da sua família, né? Então, tudo isso para constituir quem você é, né? O seu passado, a sua origem, quem você é hoje. Então, quando isso está presente na antropologia, né, e na ideia do estudo dos sistemas de parentesco, eu propositadamente escolhi essa imagem que tem palavras que eu não sei identificar, né, que é uma terminologia de parentesco na Lu, né? E ele até vai aqui fazer uma legendinha: Fou é menor, Lacan, Laca é neto de, né? Então, essa perspectiva que vem da antropologia de entender como as pessoas nomeiam os seus parentes e que tipos de relações são características desse grupo em termos de família e em termos também da construção social, né? Então, essas nomeações vão indicar tipos de dinâmicas, e isso surge também para nós ao utilizarmos o genograma, que por mais que eu possa estar entrevistando uma família que seja específica da minha sociedade ou do meu grupo cultural, eu tenho que ter esse olhar de quem é de fora para entender que essas terminologias são específicas da família que eu estou entrevistando, e nesse sentido eu busco padrões, eu estou atenta aos padrões que surgem, né, dessas relações, desses, digamos, sistemas de parentescos, mas eu também estou atenta a uma dinâmica que vem da história singular de cada família. Já a linha do tempo, né, que é uma técnica que vem especificamente da história, ela é utilizada na educação, nas artes, na geologia e na biologia. Encontramos várias referências e tentativas de entender a sequência dos eventos e como que os acontecimentos demarcam situações que são situações de virada, né? A pré-história, você tem o Homo sapiens, a escrita vai trazer uma diferença, né, na história social humana. Então, essa necessidade de marcar que eventos trazem situações que são diferenciadas no sentido de construir algo novo, ou às vezes de uma continuidade, ou às vezes de uma ruptura, né? Como a gente pode pensar, por exemplo, agora na pandemia, né? Mais à frente, quando a gente for colocar na linha do tempo a pandemia, vai ficar mais nítido para nós que situações foram continuadas e que situações foram transformadas, né? Quais são as consequências desses eventos que estamos vivendo agora, né? E, ao mesmo tempo que é uma história social, a gente pode pensar também na linha do tempo, trazendo especificamente como uma técnica qualitativa, como que esses eventos afetam cada um, né? Não são só eventos vividos por uma pessoa, mas são eventos sociais que afetam a vida das pessoas, né? Então, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Theodor Zeldin, que ele escreveu um livro que se chama A História Íntima da Humanidade, em que ele vai entrevistar mulheres, né? E, ao entrevistar mulheres, ele vai fazer associações entre eventos históricos como a escravidão e a opressão feminina, e hoje, na modernidade, como essas mulheres se empoderam e tomam a possibilidade de falar e de reivindicar, né? Então, essa história íntima da humanidade vai dialogar com essas duas fontes, né? O social e a história de cada mulher. Então, nesse sentido, essa marcação de eventos em sequência, que é próprio dessa ideia da cronologia e tem origem na investigação histórica, ao mesmo tempo que ela tem uma marca, né, que a gente pode, né, simbolizado aqui pelo relógio, né, uma marca de uma certa linearidade, a gente poderia pensar também na linha do tempo como se ela fizesse uma circularidade, o que é
que indica essa imagem aqui, no sentido de que, como nós somos afetados, né, e podemos retomar alguns eventos históricos também para entender quem nós somos, né? Que em vez de entender, então, em termos de uma linearidade para frente, nós entenderíamos numa linearidade circular ou numa linearidade em espiral, que eu vou falar mais adiante, né? Então, como eu tenho falado até aqui, a metodologia não é apenas a escolha de um método para a coleta de dados, ela é, antes de tudo, um modo de pensar como é possível conhecer a realidade, né? E à medida que eu defino esse modo como eu vou conhecer a realidade, eu escolho palavras, eu defino conceitos, e, como eu disse, o que a gente está trazendo aqui tem essa ideia da construção da realidade e que ela não é dada, né? E essa ideia da construção, ela aparece também na linguagem, nas narrativas e também nos fatos, né? Não é que a gente desconsidere, né? Como se os eventos não pudessem ser objetivos, eles só fossem subjetivos. Não, a linguagem, a narrativa, é o que permite a gente negociar entre os acontecimentos, os fatos objetivos, os dados, né, e o modo como a gente interpreta, né, e isso estaria também essa ideia da existência, né, porque aí nós estaríamos articulando conteúdos, forma de pensar e a existência, né. E aí todos esses elementos, né, precisam ser organizados, arrumados, e é fundamental o papel do pesquisador ou da pesquisadora, no sentido também de uma criatividade, né? Já que isso é construído, tem essa ideia de que a cada questão, problema apresentado, é preciso que o pesquisador ou a pesquisadora negocie com todos esses fatores envolvidos, né, para vincular pensamento e ação de um modo coerente com a questão problema, com as teorias escolhidas e com o método, né? E esses métodos vão ser escolhidos para executar da melhor forma a vinculação entre o pensamento e a ação, que parte de um pesquisador que vai negociar com o campo e com as teorias, né? Então, a base dessas técnicas é a base sistêmica, né? A teoria dos sistemas tem uma longa tradição, que não dá para a gente desenvolver em todos os seus aspectos. Então, eu trouxe uma definição inicial do que seja o sistema, essa ideia de complexo de elementos, né, em interação, que constitui uma entidade ou uma unidade global, né? Então, o sistema ele tem dois traços, que é o relacional e o da globalidade. Então, para você entender o sistema, a gente não deve excluir os elementos, as partes, mas deve focar no complexo da interação entre esses elementos, né? Que vai dar essa ideia de relação, né, e de globalidade, quer dizer, da globalidade você percebe isso a partir de uma história relacional, né? E é claro que, à medida que a gente descreve, a gente não consegue ver o todo e dar uma palavra única, mas a gente faz tentativas de sintetizar, né? Então, hoje, por exemplo, no computador, a gente se falando aqui, exatamente eu não sei quem está me ouvindo, não estou vendo, fico pensando quem está me vendo, quem está me ouvindo, fico imaginando as pessoas, fico tentando trazer esses elementos que estão em interação, mas de fato eu só vejo a tela do computador e é muito difícil eu conseguir trazer essa ideia do global nesse momento, mas eu trago até pela imaginação, né? Pela minha história, pela minha possibilidade de já ter vivido essas situações. Então, eu tenho uma sensação do conjunto agora, e isso vai se caracterizando à medida que nós vamos interagindo, eu vou sentir mais, né? Então, como até agora sou eu mais falando, eu sinto menos essa ideia do todo aqui. Então,
E essa ideia do todo também, ela se apresenta pela história. Vou dar um exemplo a partir, por exemplo, da história de um casal, né? Para entender a interação, se a gente for fazer uma linha do tempo de um casal ou um genograma de um casal, a gente vai fazer perguntas para conhecer essa história e vamos observar como eles interagem. Então, pode ser que eles tenham se conhecido no momento de dança, no momento festivo, e isso traz um significado para a cultura da conjugalidade que eles começam a formar, né? Então, o elemento da música, da dança, da festa, do encontro dos dois pode ser um grupo de situações, de partes, de interação, de história, que vão constituir o modo como eles vão encarar a vida e vão resolver os problemas, né? Então, eu vou trazendo esses significados para entender, dar uma compreensão da cultura desse casal, né? Então, essa totalidade ela vai ser percebida nas interações cotidianas e também a partir dessa ideia que tem que permanecer na nossa mente, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o todo é maior que a soma de suas partes, né? Então, embora a gente tenha essa necessidade de ir acompanhando cada parte, entendendo o papel, a importância de cada parte, a gente está sempre buscando aquilo que está entre esses elementos para poder entender um padrão que é o todo, que é maior do que a soma das suas partes, né? Então, esse sistema é composto de elementos interdependentes em interação, né? Então, a relação, que é o que eu vou buscar, que vai me indicar essa totalidade, diz respeito às estruturas básicas dos elementos e ao modo como eles se relacionam. Então, mais uma vez, eu identifico cada elemento e ao modo como ele se relaciona, que vai me dar um padrão relacional que muda ao longo do tempo, ao longo da história, né? Mas também remete à origem, né? Um momento anterior que tem a ver, por exemplo, com as heranças biológicas, as heranças culturais, as heranças dos valores dos grupos sociais aos quais as pessoas pertencem, né? Então, a ideia da relação também, embora eu tenha que identificar a parte, né, o elemento, eu também preciso estar atenta que aquilo que é a parte está muito relacionado e é constituído pela relação, né? E a ideia, às vezes, muito radical do que eu vivo não começou comigo. E para que eu compreenda que aquilo que eu estou vivendo, é preciso que eu compreenda essa história relacional que ocorre ao longo de um processo histórico. Então, hoje, isso tem sido muito discutido, né? Essa ideia, né? Essa teoria vem vindo desde os anos 50 e cada vez mais se propõe, né, métodos, técnicas para que você possa estudar o sistema, que eu acho que vocês já podem ter percebido que não é algo fácil, né? A gente tende realmente a necessidade de separar para entender, e a proposta aqui é o contrário, né? Ao mesmo tempo que eu distingo, eu tenho que relacionar. Mas existe um campo que eu acho muito interessante, que é o da epigenética, que tem trazido informações importantes, como, por exemplo, o estudo sobre uma comunidade que descoberta, né, foi notado depois da Segunda Guerra Mundial, uma cidade na Holanda, se não me engano, em que eles ficaram completamente isolados, né, durante a Segunda Guerra Mundial e passaram a se alimentar somente de batatas, né, até chegar a uma situação de miséria completa e de fome, né? Então, eles estudaram o quanto isso atinge, né, as gerações seguintes, no sentido de sintomas, de resposta ao estresse, ainda que a geração seguinte possa ter encontrado condições de vida muito melhores, os filhos dessa geração seguinte vão ainda sofrer as consequências desse evento histórico vivido pelos seus ancestrais durante a Segunda Guerra Mundial.
né? Então, no sentido biológico, né, dos desenvolvimentos de doenças como hipertensão, diabetes, ainda que essa pessoa tenha tido todas as condições de saúde, diferentemente dos seus ancestrais, e mais recentemente tem sido feito um esforço para entender isso também em termos de respostas emocionais, já que a resposta ao estresse está muito vinculado à nossa fisiologia, né? E que afeta o modo como a gente lida com as adversidades, né? Então, esse exemplo foi mais no sentido de pensar, né? Eu sou alguém aqui nesse momento presente, mas eu tenho uma história, essa história corresponde a um padrão relacional que tem que ser considerados vários elementos para que eu possa compreender, né? Então, essa é a definição do Morin, né, que é um dos autores que trabalha com essa ideia da complexidade, e ele vai dizer, a um primeiro olhar, a complexidade é um tecido complexo, o que é tecido junto, de constituintes heterogêneos, inseparavelmente associados. Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. No segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem o nosso mundo fenomênico. Então, essa frase é para chamar a atenção, sobretudo, que a nossa necessidade de ordem, né, que tem a ver com a necessidade de separação, numa perspectiva complexa, ela deve conviver com a desordem, com o imprevisto, que de fato é como o nosso mundo fenomênico se apresenta, né? Então, inicialmente, a gente pode pensar o complexos, né, como ter ser junto, e depois como observar essas interações entre múltiplos elementos, né? E aí a ideia de que, embora a gente não vá dar conta de tudo, evidentemente, não estou defendendo isso, mas a ideia é que, à medida que eu estou focalizando em alguns elementos que interajam, eu não posso perder essa dimensão do todo, né? Isso que é esse objetivo da complexidade, né, que é mais no sentido de um horizonte, né, que visa encontrar o caminho de um pensamento multidimensional, né, e que vai estar considerando a realidade antropossocial, que é ao mesmo tempo individual, social e biológica, como eu já chamei a atenção aqui. Então, o caminho, sobretudo, é multidimensional, né? De fato, não é dizer assim, nós vamos alcançar a complexidade, mas nós vamos percorrer esse caminho entendendo que nós estamos estudando vários elementos de interação e não só um elemento separado, né? Então, a gente tem categorias disciplinares que são econômico, psicológico, demográfico, né, que correspondem a essas disciplinas. Isso integram a face de uma realidade, que são aspectos a serem distinguidos, né? Como eu falei, o exemplo dessa cidade isolada na Segunda Guerra Mundial, tem aspectos econômicos, demográficos, que precisam ser analisados na sua especificidade, e depois colocados em comunicação, né? Como é que eles são articulados, como é que eles interagem, né? Então, esse é o apelo para o pensamento multidimensional, que, sobretudo, busca encontrar o caminho de um pensamento dialógico, que ocorre comigo, enquanto pesquisadora, à medida que estou no campo e estou atenta a essa convivência de vários elementos, e vou precisar, talvez, identificando, ir estudar um pouco mais um elemento que eu não tinha previsto, ou talvez dialogar com outros profissionais que são específicos de disciplinas que possam me ajudar, né? Então, principalmente, essa ideia de um caminho que é pautado pelo pensamento multidimensional tem a ver com essa abertura em que eu possa me afetar pelo campo, né? Por essa complexidade do campo desses elementos em interação, né? Então, essa resposta ao desafio da complexidade tem como ponto de partida trazer esse pensamento multidimensional, né? Então, essa epistemologia sistêmica, né, que eu estou definindo aqui, inicialmente, como já falei, é preciso que a gente possa ter uma clarificação conceitual.
eu defino quais são os meus conceitos, as minhas referências teóricas, né? Eu defino qual é a minha questão, e isso faz com que eu tenha que, como eu falei desde o início, relacionar o método e a teoria. Então, essa é a afirmação radical de que há uma necessidade acompanhada da percepção de que o melhor método, empirismo, não pode salvar uma ideia ruim, conceitos e teorias, né? Então, a melhor forma de trazer que essa pesquisa seja construída de uma forma sistêmica e complexa é que haja coerência entre método, conceitos e teorias. E um outro desafio que se junta nesse sentido, né, nesse conhecimento que se faz entre e que não é só específico de um método, ou uma teoria ou de uma disciplina, o outro desafio é trazer também a ideia do senso comum a essa elaboração teórica, né? Então, nesse processo de buscar para articular coerentemente conceitos a serem investigados, eu também vou incluir o senso comum. No caso, tanto pode ser numa sensibilidade de pesquisador, à medida que eu percebo que há no meu campo de estudo, né, no meu universo de estudo, de um modo geral, alguma coisa que está acontecendo que eu ainda posso não ter muito claro conceitualmente, mas que eu estou atento como algo que é da existência, da vida comum, e eu posso ouvir o que está sendo dito, ou também como, à medida que eu estou no campo, que eu estou fazendo a pesquisa, eu posso identificar a fala das pessoas daquilo que a minha teoria também ainda não deu conta, ou ainda não previu, né? Um exemplo disso que eu acho muito interessante, que são os estudos sobre a força de vontade, que é uma expressão que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir essa expressão, acredito que sim, mas para mim remete muito ao uso da minha avó, né, no sentido de você tem que ter força de vontade, né? E isso seria algo interessante para a gente estudar, essa é a pergunta, né? O que é ter força de vontade para alcançar alguma coisa, né? E Baumeister é um autor que trabalha com essa ideia, em que ele vai manter até o termo força de vontade para conceituar em termos operacionais, né, teóricos, e para poder fazer pesquisa, ele vai utilizar autocontrole. Mas ele vai fazer esse diálogo, né, entre aquilo que no senso comum, no cotidiano, as pessoas estão chamando de força de vontade e aquilo que é nomeado em termos de uma proposta teórica e metodológica como autocontrole, né? Então, mais uma vez, nessa busca de compreensão, tem que articular esses vários processos numa concepção de ciência interdisciplinar e, quiçá, transdisciplinar, que isso já, né, seria muito difícil, a ideia do multidimensional, a princípio, seria pelo menos conviver as disciplinas, então seria multidisciplinar. O interdisciplinar já tem uma ideia de começa a haver uma troca entre as disciplinas, e o transdisciplinar, a possibilidade de transcender essas diferenças e criar alguma coisa nova. Então, acho que isso também pode ser colocado como algo no horizonte, em termos dessa concepção complexa, mas que a base disso, fundamentalmente, é a ideia do diálogo. Não há garantia que isso possa ser feito, mas a gente mantém isso como uma proposta a partir de mantermos a conversa, né, a partir dessas diferenças, né? Outra ênfase que é preciso dar é que essa perspectiva sistêmica ela é processual, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou observando o que está acontecendo no presente, mas eu tenho uma dimensão do tempo em que a convivência entre o contexto e o organismo, né, o todo e a parte, estão numa dinâmica no tempo. E também o outro desafio é não hierarquizar, né? A gente podia até pensar, a princípio, que o contexto ele é abarcador, ele poderia dominar o organismo, e essa ideia, no início, né, da teoria sistêmica surgiu, que é a ideia de que há um programa para o qual
a parte está submetida, né? E depois isso foi questionado, e hoje a gente já pensa que ambos os lados, né? Tanto o contexto quanto o organismo, se afetam mutuamente e trazem transformações indissociáveis e complementares, né? Então, essa ideia do sistêmico e do complexo, que ao mesmo tempo vai diferenciar e integrar organismo e contexto, tendo a mudança como uma categoria básica, né, nessa relação que é constitutiva dos dois, né? E aí a ideia mais presente é das mudanças de atividades e de inter-relações. Então, em vez da gente estar preocupado em estudar uma coisa, né, no sentido até de um objeto na sua profundidade, a gente entende que a gente tem uma perspectiva daquilo que estuda e a gente dá alguma estabilidade àquilo que está estudando, mas a gente sabe que é uma fase num processo de mudança que é contínuo, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia para tentar compreender esses fenômenos na sua dinâmica sem engessá-los, né, nesse caminho, nessa proposta que é do multidimensional e do processual, né? Então, essa ênfase na mudança também tem a ver com a ênfase no fluxo. E outro conceito também que eu já nomeei, nomeei de alguma forma e estou especificando agora, é o do holismo, né? O holismo tem a ver com essa ideia do todo também, e, né, em que as identidades e os eventos derivam do contexto no qual estão inseridos. Então, essa imagem do elefante dá para perceber que na relação entre o elefante preto e o branco, que é o fundo, e alguns outros traços pretos, que não são do elefante, mas são do contexto, entre o branco e preto, você forma outras figuras, né? Então, muitas vezes é difícil você falar do que é esse o todo, o holismo, e a analogia, a imagem, a arte, a literatura falam disso de uma maneira, né, analógica, e aí você percebe o todo e as partes, e o todo é constitutivo das partes e a parte do todo, né? Mas, nesse sentido, é sempre bom lembrar que o contexto não está causando essas partes, mas eles estão num processo interacional, a gente consegue perceber que vão se formando diferentes formas numa organização dinâmica, né? Se a gente pudesse botar esse elefante para caminhar, e num processo histórico no tempo, a gente identificaria outras relações, outras formas de ver essa interação entre esses elementos, né? Então, vou trazer esse verso, né, do William Blake, que é uma outra maneira de falar disso, né, dessa ideia do complexo, do processual, do relacional. Para ver o mundo num grão de areia e o paraíso numa flor do campo, guarda o infinito na palma da tua mão e a eternidade numa hora. Então, é uma forma de sintetizar aquilo que eu tenho falado até agora a partir de um verso. Outra maneira, eu poderia sugerir a vocês, né, não daria tempo, que a gente poderia tentar observar e analisar esses processos, né, esses elementos em interação, a partir de filmes, né? Então, tem um filme que eu acho muito interessante, que se chama Aniquilação, que é uma forma da gente pensar também o risco que é você acabar podendo levar uma interpretação de que o todo pode oprimir a parte, né? E a sutileza dessa relação entre a parte e o todo. E da riqueza também da integração, quando a gente consegue distinguir e integrar, né? Outro modo também de discutir isso, um documentário da Netflix que se chama As Leis da Termodinâmica, né, que vai também trazer informações mais atuais dessa proposta sistêmica e complexa, né? Então, outro tópico importante é a questão do tempo nessas técnicas, né? Então, como eu já mencionei, o Cronos, a ideia objetiva, linear, né? E o Kairos, que é uma ideia da unidade do tempo subjetiva, psicológica, que é o da oportunidade da criação e da mudança,
que surge no momento do encontro, né? Então, essa também é uma referência que vem da clínica, como eu falei inicialmente, que esses campos andam juntos, né? Se influenciam mutuamente, que é esse momento em que a narrativa traz a oportunidade até de dar novos significados a esses padrões relacionais, né? Então, uma breve história vivida que agrega objetividade, fatos e subjetividade durante o presente espesso, né? Esse presente espesso é esse momento em que a gente para refletir sobre o que está vivendo, e essa dimensão do tempo é que o foco fica no aqui e agora, mas a gente sabe que o aqui e agora já foi, a gente já está no futuro, mas tudo isso está interrelacionado a partir desse momento de parada em que eu me percebo em fluxo e me percebo também em interação, né? Esse momento micro, né, o momento do grão de areia, que reúne passado, presente e futuro no encontro, na divisão, né, no diálogo, na troca intersubjetiva, que é a matriz da possibilidade da gente falar dessa experiência, né, numa consciência intersubjetiva, em que mentes se afetam e a história de vida é compartilhada, né? E aí esse tempo narrativo cria relações entre tempos e o diálogo co-criativo contínuo, que afeta também o modo como você está com cada família ou com cada casal que você vai aplicar um genograma ou uma linha do tempo, e que vai constituir momentos diferenciados a partir de encontros de mentes diferenciadas, né? Então, resumindo, são 3 implicações, né? O pluralismo nas disciplinas, pluralismo na nossa visão dos padrões de atividades e transições entre os padrões, né? Não ficar focado nas coisas, mas nas relações entre as coisas, e que essa unicidade pode ser encontrada também na multiplicidade. O processo como metodologia, né? No centro da atenção está o tempo, a duração como presente espesso, né? Então, a gente sabe que isso flui e isso muda. O holismo, que cada parte não é um fragmento, sim um universo como um todo, sendo visto de um ponto particular, de uma perspectiva, mas que está sempre relacionado a esse todo, né? Então, essas são as dimensões que a gente trabalha: tempo, narrativa, estresse, experiências emocionais, que vão apresentando os novos significados ao longo do tempo, vão se juntando passado, presente e futuro, em acontecimentos significativos atuais, no hoje, que trazem experiências emocionais intensas, né? Eu vi ao longo da jornada, muitas pessoas falaram disso, dessas experiências emocionais no próprio campo de pesquisa, né? Que acho que é muito característico da qualitativa. No nosso caso, a gente utiliza muito isso também, não só como um foco dos nossos estudos, mas também como uma maneira de nos percebermos enquanto pesquisadores, né? Então, essa ideia de que essas estratégias técnicas também ajudam a perceber essas experiências emocionais, esses momentos de estresse, e que também trazem oportunidade de novos significados. Então, tem a aplicação dessas técnicas também, elas são muito interessantes no sentido até de produção de insights, de novidades, né? Então, essa ligação também com o aspecto clínico, que Fábio e Ludmila também vão falar um pouco mais. Então, esse ciclo, né, tanto o ciclo vital, o ciclo no tempo, é visto como aberta, como uma espiral. Então, a gente pode retomar alguns pontos, alguns eventos, e dar novos significados e ter novas apreensões da experiência. Então, uma outra maneira de apresentar isso é com esse esquema, que o Fábio vai retomar também, em que você tem múltiplas dimensões, né, numa perspectiva circular, o tempo no fluxo, mas também de você poder retomar no passado, ou atual, ou no futuro, eventos estressores de múltiplas perspectivas, momentos de transição do ciclo vital que vão ser falados e ressignificados, né? Então, é uma forma da gente também tentar representar o pensamento complexo em espiral e esse aspecto multidimensional. Então, por último, essa ideia, né, de que essa epistemologia ela é acompanhada
de uma reflexividade do pesquisador, então tem uma leitura pessoal dos dados, né? E a análise de conteúdo, ela é uma análise utilizada muito por nós nesse sentido, porque tanto ela pode ter uma ênfase no qualitativo, como pode também ter algum recurso quantitativo, né? Mas alguns elementos como a ideia da leitura flutuante, da empatia, que trazem a gente para o universo daquelas pessoas, para uma compreensão empática, no sentido de eu ter uma identificação da minha experiência, mas também saber como essas pessoas vivem e entender a partir do ponto de vista delas. E essa reflexividade também é algo que tem que acompanhar o pesquisador ao longo de todo o processo da pesquisa, como uma forma de autoavaliação, né, nas escolhas que ele faz, nas perguntas, nas decisões que interferem no campo empírico, né, e numa construção da generalização que se faz pelo sentido, um sentido que se dá no encontro, na intersubjetividade, na interação. Então, muitas vezes, no qualitativo, quando a gente ouve as análises, as histórias, remete a algo, né, nesse aspecto. Isso faz sentido, pode não ter um sentido numérico, mas um sentido da sua qualidade, da experiência, que se aproxima de outras pessoas, né? E aí a reflexividade vai monitorar essa tensão entre o envolvimento e o afastamento, né? Então, eu estou no encontro como pesquisadora, mas eu também estou produzindo conhecimento, eu tenho uma parte da minha interpretação, é preciso também que eu me diferencie e me integre, né, dentro dessa proposta sistêmica e complexa, buscando uma construção do conhecimento que seja rigorosa e ética. Então, agora vou passar para o Fábio. Não sei se passamos direto. Vocês que sabem, se vocês quiserem fazer 2 minutinhos de intervalo, a gente pode. Quer ir direto, Fábio? Eu estou pronto. Você compartilha ou eu? Pode deixar, aí eu vou falar. Tá bom. Então vamos direto, é isso? Sim. Vamos. Certo, obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite da Edna, né, para apresentar aqui o genograma, e o da professora Adriana Benevitti, que foi minha professora também na graduação para a organização do evento. Tá muito bom, e eu espero contribuir aqui um pouco aqui com o genograma, que é um tema que desde a minha graduação que eu conheci, né, num estágio de psicologia de terapia da família, e acabou sendo meu tema, né, da minha monografia, por entender a potência desse dispositivo na prática clínica, né? E eu acabei utilizando o genograma também no meu mestrado, que a Edna foi minha orientadora, entre outros métodos, né, que eu utilizei método quantitativo, método qualitativo, método quantitativo, a gente fez uma pesquisa mista, e o genograma foi um dos instrumentos, e eu espero passar um pouquinho aqui para vocês, tá? Pode passar, Edna. Então, aqui me apresentando, sou psicólogo clínico, né, e a minha atuação é em terapia família sistêmica e terapia cognitivo-comportamental. Vou explicar um pouquinho aqui o que é o genograma, né? O genograma, ele tem várias definições, né? Muito difícil você fechar uma definição do genograma. Muita gente vai conhecer ele como uma árvore genealógica, né? Que é aquele desenho da família. E o genograma, muita gente também vai lembrar do ensino médio, naquela aula de biologia, né, do cruzamento das ervilhas, recessivo e dominante, na parte de genética, isso é muito utilizado. A partir dali também ele foi muito utilizado dentro da medicina, né, na área de medicina da família. É muito comum fazer um mapeamento para identificar padrões de doenças, né, de familiar, diabetes, cardíaco. E a psicologia também, com Bowen, que foi o primeiro pesquisador que introduziu o genograma para poder representar graficamente uma família. E a partir dali, daquela representação, a gente poder, numa entrevista, numa intervenção, poder colher mais informações, poder atuar de diferentes formas. Então, aqui eu trago duas definições, né? Uma do Penso e Costa, que o genograma é um mapa que oferece uma imagem gráfica da estrutura familiar ao longo de várias gerações, esquematiza as grandes etapas do ciclo de vida familiar, além dos movimentos emocionais
a eles associados. E uma outra definição é a técnica que visa representar de forma gráfica o desenho familiar e permite obter uma visão geral da estrutura familiar, as interações existentes entre os membros, laços afetivos positivos e negativos, bem como padrões de comportamento que se repetem entre as gerações, também identificando os processos biológicos, sociais, emocionais e culturais do indivíduo. Vocês vão ver ao longo da apresentação que o genograma ele é um meio de se chegar a determinadas informações. E dependendo do meu objetivo, né, para utilizar, eu posso aplicar ele só para ter um desenho da família, para ter dados, né, da família, dados demográficos, como casamento, data de nascimento dos filhos, separação, informações de profissão, de o que a gente precisar, né? A gente vai poder entender padrões nas gerações de doenças, de comportamentos, de crenças, o genograma também ele fornece uma fotografia daquele momento, né? Então, ela define qual é o ciclo vital que a família está passando. É um momento, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado, ela estuda os filhos adultos que moram com os pais. Então, é essa etapa de ciclo de vida da família diferente tanto para os pais quanto para os filhos, mas é um momento de mudanças, né? Então, por si só, é um momento de estresse também, ou para um dos lados, ou para as partes, né? E também as relações, a gente consegue trabalhar muito as relações de afinidade entre mãe, pai, avó, interações entre as pessoas, e os processos de cultura, né, de emoção de cada família, os contextos. Então, vai depender muito do nosso objetivo de como a gente vai utilizar o genograma. Pode passar, Edna. Pode passar, Edna, por favor. Aqui, então, é uma representação gráfica do genograma. Eu vou passar mais adiante a simbologia, mas aqui, só para conceitualizar, nós estamos vendo 3 gerações, né? Aqui, a primeira parte do genograma, com Diego, a Maria, é a parte... são os pais do pai, né? E aqui, Peter e Mary é a parte materna, né? Porque aqui Jorge e Carmela são os pais, e aqui embaixo é o paciente identificado, o José, você vê que esse quadrado maior. Os irmãos, está em ordem crescente, os irmãos, a gente padronizou, né, a representação de forma crescente os irmãos. Algumas relações, a gente percebe aqui José com Jorge, que é o pai, uma relação de afinidade, uma relação também do José com a sua mãe, uma relação de mais distância, que é representada por esse pontilhado. Tem uma conexão muito grande entre o Peter pai e o Peter avô, né, que é esse espiralzinho. Ou seja, é uma série de simbologias que, se eu ficar aqui explicando, vai demorar uma apresentação toda, mas eu vou passar um pouco para frente na simbologia, mais para vocês entenderem, porque eu tenho a intenção também de construir um genograma aqui para vocês no final da apresentação. Então, aqui o básico, que é o homem e mulher, né, é padronizado por conta da necessidade dos pesquisadores terem símbolos comuns, né? Então é interessante, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, ter um símbolo que os outros pesquisadores, ao verem, vão conseguir identificar o que significa. Dependendo do que eu preciso, eu posso também modificar os símbolos, né, de acordo com a necessidade de quem está me trazendo as informações. Então, cabe muito ao pesquisador informar também na pesquisa o que ele está fazendo, se ele está utilizando a simbologia padrão ou se ele está modificando alguma coisa. Então, aqui são símbolos comuns, homem, mulher, animal de estimação pode entrar, segredos de família, a gente representa bastante datas de nascimento, de idade, morte, partes demográficas, podemos representar renda, profissão, independente do que o que a gente quiser, a gente pode representar no genograma. Aqui do lado a gente costuma colocar as pessoas que moram juntas dentro desse círculo, né? Então aqui do lado a gente consegue ver, e aqui a idade dos participantes no momento, né, que eles falaram as situações. Pode passar, Edna, por favor. Aqui outras simbologias aqui em relação às interações, as relações de casamento, relação sexual vivendo junto, união estável, separação, dá para separar e reconciliar, divórcio.
É interessante ver aqui na linha do tempo divórcio e recasamento, né? Então, é possível representar e nessa pequena linha entender o que está acontecendo naquela relação, né? Os filhos também na ordem de nascimento, e tem vários tipos, né, para você representar os filhos. Se é filho biológico, pode colocar um filho adotivo, uma criança que é acolhida, se ocorreu um aborto, se são gêmeos, se é um momento de gravidez. Então, isso tudo é possível visualizar na representação, né? Até, mais recentemente, a inseminação artificial, né, com filhos, ou com um casal homossexual que faz essa utilização da inseminação artificial. E à medida que os temas vão ganhando, né, uma notoriedade, os símbolos vão sendo acrescentados também, vão sendo padronizados. Por exemplo, hoje se estuda muito a questão do não binarismo de gênero, né? Hoje a gente não tem na simbologia, mas imagino que no momento isso vai aparecer também. E outras situações que vão aparecendo, e os pesquisadores estão sempre procurando entender qual a melhor forma de representar, né? Pode passar, Edna, por favor. Aqui também são os padrões interacionais entre as pessoas, quando a gente quer representar as relações, né? Lá naquela representação anterior tinha algumas relações de distância, hostilidade, proximidade, rompimento, abuso, né? O genograma é muito utilizado para a gente entender violência familiar, rompimento. Aqui do lado também a gente consegue representar questões de abuso de substâncias químicas, se existem padrões de fumante, obesidade. Existem outros símbolos também que não estão aqui, tá? É só mais ou menos para vocês entenderem que cada tipo, né, de situação pode haver um símbolo padrão. Então, antes da gente construir, é bom ter contato com essa simbologia atual. Pode ir, Regina. Então, o que eu posso fazer com o genograma, né? Como eu tinha dito antes, vai depender muito do objetivo que eu quero com ele. Então, eu posso apenas colher os dados sociodemográficos, né? Saber quem é filho de quem, a família, saber a estrutura da família, quantos filhos tem, quem nasceu primeiro, quem são as funções, quem tem a função de pai, cuidador, né? Às vezes o avô cuida, isso aparece no genograma também. Datas e eventos marcantes, né? Datas de casamento, data de separação, data de rompimento, as relações entre os membros, o estágio de ciclo de vida, né? Voltando para a minha pesquisa, eu estudei, por exemplo, os filhos que estavam no momento de saída de casa dos pais e os pais que estavam no momento, de repente, de uma aposentadoria, né? de investir no novo negócio. Então, a gente consegue perceber exatamente dentro da representação, em que momento do estágio de vida a família se encontra, e os membros familiares também, isoladamente. Os padrões de repetição, né? Como eu falei, por exemplo, em casos de violência familiar, é muito comum identificar padrões de repetições ao longo das gerações familiares, abuso de drogas, suicídio também, isso é bastante comum a gente conseguir perceber esses padrões. Triangulações, que é um conceito também da terapia de família sistêmica, né? Onde, por exemplo, um pai e uma mãe brigam e vão descontar no filho, ou alguém que chega estressado do trabalho vai descontar aquele estresse num terceiro membro, que é o seu cônjuge, entre outras coisas com o genograma, né? E o genograma ele é muito utilizado na clínica da terapia de família, né? Ou até individual mesmo, quando se enfatiza questões familiares. E na pesquisa ele é muito incipiente, né? A tradição da terapia de família, a pesquisa, ela ainda está no início, né? Então o genograma tem poucos artigos, principalmente na nossa língua portuguesa, né? No Brasil a gente encontra poucos, mas a gente percebe que está crescendo isso, né? E a gente precisa, né, identificar aspectos históricos familiares. Então, eu só vou utilizar o genograma se eu quero fazer um percurso histórico na família. E com o genograma também, eu vou orientar a minha entrevista com um casal, com uma pessoa, com uma família. Então, por exemplo, se aquele tema, né, se o meu desejo de pesquisa é em relação à sexualidade de uma pessoa e da família, né, como a família exerce sua sexualidade, os padrões, a questão de religiosidade, eu vou orientar
as minhas perguntas, vou fazer um roteiro, né? Ou um roteiro semi-estruturado, que vou deixar margem, né? No meu caso, da minha pesquisa, eu fiz um roteiro semi-estruturado e deixei a família falar também de algumas questões. A gente pode averiguar questões de profissão. É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa decide seguir a carreira dos pais, de empresa familiar, então pode-se fazer um genograma da parte profissional, né? Ou como uma pessoa está em dúvida do que vai fazer da vida, né? Como orientação profissional também pode-se fazer. Questão cultural, de gênero, entre outros, né? Padrões de doença, entre outros. E além dessas coletas de dados, a gente pode avaliar uma questão, pode prevenir à medida que a gente demonstra, a pessoa toma consciência de alguma coisa que ela não tinha antes, e de intervir, né? Na clínica a gente intervém muito com o genograma, e na pesquisa a gente também pode, né, perceber, a partir do momento que a gente representa a família e dá voz para as pessoas, é o momento da família ou da pessoa se perceber. Então já existe também uma forma de intervenção ali naquela história de vida. Isso permite, né, a pessoa ou a família conhecer diversos aspectos da sua história que muitas vezes ficam ficam lá guardadinhos no canto, e só quando a gente faz a entrevista do genograma que elas aparecem. Pode passar, Edna, por favor. Então, os pressupostos, né? A Edna falou um pouquinho, né, da epistemologia sistêmica, de como a gente visualiza dentro do pensamento complexo, né? Dentro da terapia familiar sistêmica, ela amplia o olhar do indivíduo para um membro participante do sistema, né? Então, eu gosto muito de utilizar esse olhar, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele permite que a pessoa se perceba, né, autônomo, dentro de si, recebendo estímulos do ambiente, mas percebendo também os estímulos das relações, de como as relações interferem. Então, é uma via de mão dupla, né? E é utilizado em diversas abordagens psicológicas, tanto na terapia familiar sistêmica, que é o maior uso, mas na psicanálise se utiliza dentro do seu arcabouço teórico. A TCC também se utiliza dentro de padrões de crenças. Outras profissões utilizam muito, como serviço social, medicina, educação e biologia. Então, é um dispositivo, é um método muito flexível e muito interessante, né? Um outro pressuposto de entender a família como um sistema emocional, no qual os membros se afetam e são interdependentes. Ou seja, a gente consegue visualizar os membros isoladamente, mas também os padrões emocionais, de como que as relações entre as gerações, os seus pais, os seus avós, eles influenciam em como hoje eu sou, né? Então, a gente entende a família como um sistema que se afeta e que cada um é interdependente do outro. O comportamento do indivíduo também deve ser, ou de uma família, deve ser visto em função de um contexto sócio-histórico construído pelas gerações anteriores. E ele pode ser reatualizado ou modificado, né? É importante a gente perceber que, quando nós nascemos, né, nós nascemos dentro de um contexto anterior à nossa chegada, no contexto de classe social, onde uma família que já tem uma história, gerações, como a Edna falou, a cidade da Segunda Guerra Mundial. Então, existe um contexto que é pré-existente a gente. Então, esse é um pressuposto para a gente utilizar o genograma. Utilizar o conceito também de transmissão intergeracional, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, que é um conceito em que as gerações transmitem crenças, valores, mitos, segredos, rituais, etc., 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 para novas gerações. Essas gerações, elas, claro que vivem em outro momento, elas podem modificar, né, a partir do momento que elas têm consciência daquilo, ou elas podem seguir um padrão que às vezes é muito inconsciente. Então, até mesmo a negação de um comportamento é uma transmissão intergeracional. É muito comum, por exemplo, em famílias de alcoólatras, né, em que a gente vê uma pessoa diz que nunca vai colocar uma gota de álcool, né, na boca, por conta de ter um histórico familiar de alcoolismo, que os pais eram alcoólatras, que os avós eram. Então, a negação também é fruto de uma transmissão intergeracional. Pode passar, Edna, por favor. Então, o que é a transmissão intergeracional, né? As famílias repetem a si mesmas. O que acontece em uma geração, com frequência, se repete na seguinte.
Ou seja, as mesmas questões tendem a ser ensinadas de geração para geração, embora o comportamento possa assumir uma variedade de formas, né? E todo indivíduo se insere em uma história pré-existente, na qual ele é herdeiro e prisioneiro, uma vez que esse indivíduo irá constituir sua identidade baseada nesse legado familiar, o qual irá determinar seu lugar e formar expectativas a seu respeito. Nesse modo, a influência ocorreria mesmo independente da interação do indivíduo com a geração familiar. Então, mesmo que eu não conheça, não tenha tido nenhuma relação com na geração, por exemplo, com os avós, existe alguma coisa que esses avós passaram para os pais e que esses pais passam para mim, que é uma coisa comum, né? E o genograma possibilita que a gente tenha conhecimento disso. Pode ir, Edna, por favor. Aqui, aquele gráfico que a Edna mostrou no slide anterior, como é que o genograma se posiciona disso, né? À medida que a gente tem aquela representação da família e a gente vai colhendo informações na entrevista, a gente começa a contextualizar aquela família dentro de diversos níveis, né? Então, é o nível pessoal, o nível da família nuclear, o nível da família extensa, amigos e comunidade, e por aí vai. E existe uma interface, né? A gente entendeu uma história de vida, que é a transmissão intergeracional, são os fatores de estresse vertical. Então, por exemplo, uma família que sofre com pobreza, com questões políticas que são atravessadas, com racismo, existem fatores de estresse vertical que eles estão afetando hoje a forma daquele indivíduo, aquela família lida com sua vida ao longo do tempo. Porque aí a gente precisa também entender que cada pessoa tem o seu estágio de desenvolvimento, o seu ciclo de vida. Então, tem as transições de desenvolvimento, né, normal, que nasceu, cresceu, pode ter filhos, pode não ter, pode casar, pode se divorciar, isso ao longo do tempo. E algumas imprevisibilidades que afetam também no modo com que aquela pessoa ou família vai lidar com os estresses, né? Então pode acontecer algum acidente, alguma migração inesperada, um desemprego, isso tudo é levado em consideração na entrevista do genograma. Então a gente precisa sempre contextualizar aquele participante do genograma, né? E são perguntas comuns à história, né? Pode passar, Edna, por favor. Entre benefícios e potências, né, que a gente pode perceber do genograma, ela facilita o rapport entre o clínico cliente, no caso de uma perspectiva clínica, e entre o pesquisador e o pesquisado, né? Porque quando a família começa a falar quando alguém começa a falar da sua história familiar, e tem um pesquisador ou o terapeuta, né, que está lá participando, fazendo perguntas, entendendo, isso gera um sentimento, né, de empatia, de percepção de que aquilo está se formando uma relação boa entre as pessoas. Ele também facilita o entendimento da estrutura e das relações, pela relação da representação gráfica. Ele permite acessar memórias e emoções difíceis, bem como pode trazer à tona conteúdos inconscientes, né? Às vezes, uma entrevista verbal, um questionário, né, que tem as perguntas já pré-estabelecidas, isso talvez não alcance. Mas como a gente começa a falar de histórias familiares, é muito comum que algumas emoções difíceis venham à tona, né? E coisas que não estavam nem aqui no tempo presente, né? Aquilo aparece. Também permite ao participante ter novos insights e ressignificar o seu entendimento sobre si e sobre a sua família. É muito interessante quando a gente, até na aula de terapia de família, quando a gente tem, né, uma aula sobre genograma, a gente pede muito para os alunos fazerem o genograma da sua família. E a gente abre um espaço para eles, né, para quem quiser falar sobre si. E é muito interessante perceber como uma pessoa, olha, nunca tinha percebido como eu sou muito mais próximo da família da minha mãe e não tenho contato nenhum com a família do meu pai. Ou que, sei lá, eu não conheço a família, né, eu não conheço a história da minha avó, ou tem alguma coisa comum que eu vi no padrão, né, das gerações anteriores.
Então, é muito interessante fazer esse exercício do genograma. Até convido a vocês que estão assistindo a fazerem da sua própria família. É muito interessante ter alguns insights sobre si e sobre sua história de vida. E possibilita ampliar o olhar de uma questão antes que é focada somente em si próprio para as relações. Né? Hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais individualista. É muito difícil ampliar esse olhar. Então, a gente, por exemplo, é comum na clínica, eu sou burro. Quando a gente vai ver que existe uma questão que é anterior à família, de contexto, de aprendizagem, que não é um traço de personalidade. Ou eu sou emocionalmente instável, ou eu sou culpado por todas as situações. A gente amplia o olhar daquela pessoa para as relações. Não quer dizer também que a culpa não é da pessoa, mas ela consegue perceber que não existe uma culpa, um culpado, mas que existe uma série de fatores que interagem e que aquilo pode ter influência sobre determinada forma de pensar, sobre determinada forma de se comportar também, e de reconhecer as próprias emoções. Então, ele pode ser utilizado também para fortalecer conexões familiares e modificar padrões que estão lá enraizados, padrões de crenças, emoções e comportamentos. À medida que a pessoa faz o seu genograma, e ela leva aquele genograma para a sua família, é bastante interessante perceber como aquilo pode modificar, né, as relações familiares dentro de um contexto. Pode passar, Edna. Também a gente tem que perceber algumas limitações e adaptar essas limitações, né? Faz parte de um compromisso ético na utilização do genograma. Então, sempre antes de uma pesquisa para utilizar o genograma, é importante avisar as pessoas do que é o genograma, do que a gente pretende com isso, né? Falar da questão do sigilo, a pessoa, né, pode não querer se sentir à vontade de falar, colocar os nomes, então a gente tem a preocupação de colocar nomes trocados, algumas situações que a pessoa não queira que apareça na pesquisa, né, que vai ser publicada, ela tem toda, ela precisa saber antes de começar a fazer a pesquisa com o genograma. E algumas limitações, por exemplo, do genograma é que ele não é adequado para trabalhar com questões fora do âmbito familiar. Ele é um dispositivo, né, que é para trabalhar com família. Então, se eu vou trabalhar uma questão individual, uma questão que eu não quero estar ligado com a família, eu não vou utilizar o genograma. Preciso estar sempre alinhado ao objetivo da utilização. A mesma coisa, por exemplo, eu vou querer trabalhar a religiosidade. Se eu vou trabalhar a religiosidade de uma pessoa, eu não preciso trabalhar a família, mas se eu quero conhecer a história de vida em relação à religiosidade, eu preciso falar isso também para o participante antes de começar a entrevista, né? A representação da estrutura é muito baseada na família biológica. Isso é uma limitação do genograma, né? Ele é baseado na família consanguínea. Mas é possível a gente adaptar esse genograma para uma família que é baseada em vínculos afetivos, né? Hoje, mais do que nunca, a gente entende que a família é mais do que um vínculo consanguíneo, né? Então, a gente entende muito a família por uma noção subjetiva da pessoa. Então, um cuidador, um parente distante, um vizinho, que a pessoa reconhece como uma família, ela pode ser representada dentro do genograma, né? E outras ferramentas auxiliares, como o Ecomapa, por exemplo, ele pode auxiliar as relações com outras pessoas da família. Embora a gente possa colocar amigos e outras pessoas no genograma, o Ecomapa ele é uma outra ferramenta que a gente coloca uma pessoa, uma família com as relações institucionais, de trabalho, um chefe, com profissão, e aí tem uma outra utilização também. A representação é estática, né? Representa apenas um período da vida. Então, quando a gente vai mostrar o genograma, é importante salientar que aquilo é uma fotografia, é um momento. Pode ser um momento presente, pode ser um momento passado, né? Alguma questão que ficou lá no passado que a pessoa queira representar, pode ser uma projeção no futuro também, né? E aí é muito interessante utilizar a linha de vida como auxiliar, né? A linha de vida que a Ludmila vai falar um pouquinho, a linha do tempo, né? Que vai auxiliar, vai demonstrar como alguma questão, né, ou um relacionamento ao longo do tempo.
Então, o genograma ele é uma foto. A linha do tempo ela mostra o processo, o fluxo. Pode passar, Edna. Outra limitação, né, que ao mesmo tempo que ele traz emoções fortes, né, pode trazer, ele traz questões também que às vezes as pessoas não querem lidar com aquilo, né, algumas emoções fortes. Eu, por exemplo, na minha pesquisa com os pais e filhos, né, os filhos que moram com os pais, né, foram filhos na faixa etária de 25 a 35 anos. Então, eu tive algumas recusas para participar, porque era um tema muito difícil para os filhos, principalmente para os filhos, lidarem com aquilo. Então, a pessoa preferiu não participar por conta de ter que lidar com essa situação, né? Então, antes de a gente convidar a pessoa, ou durante o convite, é importante salientar o tema, né? E saber se a pessoa gostaria de trabalhar aquilo, né, na pesquisa. E também o pesquisador precisa ter uma certa experiência em manejo clínico para lidar, porque ele é uma ferramenta com muita potência clínica, né? Então, digamos que surge algum trauma familiar durante a entrevista que ninguém estava esperando. Então, o pesquisador tem que estar atento, às vezes até interessante, dependendo do que surja, pausar aquela entrevista e continuar no outro momento, interromper, se for do desejo do participante, né? Até antes, quando ele conhece, ou até durante mesmo a aplicação, né? Outra limitação também é que as informações estão atreladas às narrativas dos participantes, né? É uma coisa, né, que é boa, né, mas ao mesmo tempo ela é parcial. Então pode se ela pode ser diferente dependendo de quem está falando. No meu caso, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com família. Então foram pai, mãe e filhos juntos na mesma entrevista. E cada hora eu colocava para uma pessoa falar. Então, por exemplo, quando a gente fala do processo de saída de casa, cada um deles vai ter uma história. E como a minha pesquisa foi focada na saída de casa dos filhos, de repente o pai vai ter um entendimento sobre aquilo, a mãe vai ter um outro entendimento e o filho vai ter outro entendimento. É a mesma situação, mas cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente, né? E uma outra questão também é que, dependendo do contexto, aquela narrativa vai ser diferente. Então, se a pesquisa é utilizada no momento que os filhos moram com os pais, a narrativa vai ter alguns conteúdos. Se eu fosse fazer essa entrevista daqui a 10 anos, com os filhos já tendo saído do caso dos pais, provavelmente a narrativa ia ser diferente, né? Então, o momento da aplicação também ele é bastante importante. E essa entrevista com mais de um membro familiar, ele minimiza um efeito chamado efeito Rashomon, que é exatamente isso, né? De um mesmo fato, ele ter uma perspectiva diferente. Ele é baseado num filme japonês que tem esse nome, Rashomon, se procurar no Google, em que o mesmo fato ele é contado por diferentes personagens. Então, isso na clínica é bastante comum acontecer e na pesquisa também, né? Uma outra coisa comum também é que o pesquisador, ele, né, às vezes, ele tem uma noção, ele tem uma vivência pessoal daquilo. Então, é importante, antes da pesquisa, se compreenda dentro daquela pesquisa, né? Ele também pode alterar os dados, as informações que são colocadas à medida que ele faz as perguntas ou na análise narrativa, né? Então, é sempre importante, para minimizar esse efeito do pesquisador, perguntar para a família ou para o indivíduo se ele quer acrescentar alguma coisa, se ele percebe que algo está faltando, né? É muito comum a gente, depois da prática, mostrar, né? Porque a prática é tudo muito corrido. Então, por exemplo, eu fiz um desenho num quadro branco, né? Escrevi com uma caneta pilô, fui desenhando a família. E depois que eu, né, trouxe para casa, passei a limpo no software, e a gente mostra para a família, ó, ficou assim, a gente já coloca os nomes trocados, você quer acrescentar alguma coisa, você quer omitir algum dado, e aí a família pode, né, pedir para colocar ou não essa informação, tá? Então, o genograma, ele pode ser muito variável. Na clínica é muito comum a gente fazer um genograma e ele aumentando as informações, ele percorreu outro tempo, para vocês verem como ele é um dispositivo muito flexível, né?
Pode passar, Edna. Eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro do como o genograma pode ser utilizado, né? Aqui, por exemplo, a família do Jung, né? O Jung, que é um psicólogo bastante estudado na psicanálise, na psicologia analítica, e a gente conhece que a história do Jung, o seu interesse sobre o paranormal, sobre o inconsciente coletivo. E quando a gente faz o genograma da família do Jung, né, que ele está aqui representado nesse quadrado verde, a gente percebe que a questão religiosa ele vem também da parte materna, né? Então, aqui seria a parte materna, todas têm uma ligação com a religião. Os avós foram ministros religiosos, né? Tanto o avô materno quanto a avó materna. Os seus primos, todos os filhos homens foram ministros religiosos. Uma prima que se dizia médium, e o próprio Jung, na sua infância, participava de sessões de mediunidade, então dali surge também o interesse pelo tema, né? E se a gente pegar a família por parte de pai, a gente vai ver também que existe uma família sempre médica, que seguiu um padrão profissional, né? Então, os avós, o pai do Jung, que tem o mesmo nome dele, foi médico, reitor de faculdade. O seu avô foi médico, o seu bisavô foi médico, né? E o Jung também seguiu o mesmo interesse, né? Tanto conciliando questões da parte de família paterna e da família materna. Aqui, se eu estivesse fazendo uma entrevista com o Jung, né, com a família do Jung, a gente poderia enfatizar outras questões, como, por exemplo, a parte católicos alemães, a parte cultural, né? Ou como outras questões, né, de filhos, de recasamentos, que a gente pode perceber aqui. Tá? Isso vai, então, por isso que eu falei que vai depender muito do tipo de nosso objetivo na utilização do genograma. Pode passar, Edna. Aqui também é um outro pesquisador muito conhecido da gente, né, da psicologia, que é o Erik Erikson, né? Aqui são momentos diferentes do Erik Erikson. Aqui em 1905, ano de recasamento da mãe, e é interessante perceber que o próprio nome do Erik Erikson, ele deu o nome para ele mesmo. Erikson é filho de Erik, o filho dele mesmo. O Erikson nunca conheceu o seu pai, e sempre foi uma questão para ele ao longo da vida, né? A mãe dele, né, existe, né, não se sabe ao certo, mas a mãe dele não quis revelar para o Erikson, ou não sabe quem é o pai dele, e sempre foi uma questão para o Erik Erikson, até mesmo na pesquisa dele. E ele foi criado pelo pediatra, né? O pediatra casou com sua mãe e se conheceram por conta justamente dessa relação do pediatra, né, com a mãe dele, com o Erikson. E aqui, ao lado, a gente vê já uma outra fotografia do Erik Erikson na adolescência. Aqui a gente vê os outros irmãos do Erik Erikson. E algumas coisas estão destacadas aqui, que na adolescência ele começa a questionar a mãe sobre o pai, né, que querendo conhecer o pai, aí a mãe nunca revelou isso ao longo da vida. Mostra uma relação com a mãe de muita proximidade e uma relação com o pai, que é representada por essa linha pontilhada, e um certo distanciamento, um certo atrito com esse pai que ele já sabe que já é um pai adotivo, né? Já enquanto os filhos, né, biológicos, aqui, as irmãs mais novas, Ruth e Ellen, têm uma ligação muito forte com o pai. Então, o genograma ele permite a gente entender certos momentos, né? Se a gente também pode perceber a questão do judaísmo na família do Erik Erikson, como isso marca também a cultura dele, né? Pode passar, Edna, que vai ter no outro slide vai ter uma outra fotografia do Erikson quando ele é adulto, né? Ele já é um pesquisador famoso, a perspectiva de desenvolvimento dos estágios já está feita, e a gente consegue, por exemplo, a gente percebe a questão da imigração para os Estados Unidos, né, com sua família, e uma questão muito interessante, né, é perceber que ele teve 4 filhos, né? Aqui são os filhos que moram juntos, e esse filho mais novo, o Neil,
Quando ele nasceu com uma síndrome de Down, e o Erik Erikson, né, com sua esposa, ele decidiu avisar para os filhos que esse filho mais novo tinha morrido, né? E deixou esse filho vivendo numa instituição até a morte dele. E os irmãos só souberam que eles estavam vivos quando eles morreram, e eles que tiveram que enterrar, né? Porque os pais não participaram do funeral, não quiseram contato, né? É uma história de vida que mostra um padrão em relação ao segredo, né? Por mais que o Erikson tenha sofrido não saber quem era seu pai, ele tem um segredo também em relação ao filho dele, né? E que, infelizmente, aconteceu toda essa situação. E a gente pode até olhar para a teoria do Erikson como ele dá muita ênfase à questão da autonomia, da construção da identidade, com aqueles marcadores, né? Aquelas contradições de identidade, difusão de identidade na adolescência, a intimidade, isolamento quando se é jovem adulto, que são questões, né, que provavelmente atravessaram a vida do Erikson durante a sua própria vida. Então é muito interessante, quando a gente vai pesquisar uma teoria de alguém, conhecer também a história de vida daquela pessoa, porque pode ter certeza que aquilo atravessa, né? Tem uma questão que atravessa a vida pessoal que ele vai colocar na teoria dele. Pode passar, Edna, por favor. Aqui uma dúvida muito comum, né, que acontece no genograma é quando os pais têm múltiplos parceiros, né? Então, aqui eu estou representando a família da Jane Fonda, que é uma atriz, né, muito famosa nos Estados Unidos, e aqui, né, ela com o marido, e a gente vê os relacionamentos anteriores de cada um deles, né? Então, você vê o Ted Turner tem uma relação com a primeira esposa, a Judy, separou, esse aqui é a data, depois mais uma esposa, depois separou, tem uma relação, teve um caso aqui, uma relação mais distante, né, que é essa linha pontilhada com a outra, até que ele conhece a Jane Fonda, que por sua vez também tem relações com outros parceiros, né? Então a gente percebe aqui ao longo do tempo. É comum a gente fazer a relação em evidência, né? Colocar o que está acontecendo e ao lado esquerdo ou direito as relações anteriores. E a gente percebe também um padrão nessa família, né? Porque os pais da Jane Fonda também tiveram relações anteriores com múltiplos parceiros. Então, o pai dela, aqui, o Henry Fonda, que também é um ator, né? Ele tem relações anteriores com outros parceiros, e a mãe também, né? Então, é só para mostrar como a gente representa, né? Isso vai depender muito da ênfase que a gente vai dar. Se a gente quiser enfatizar uma relação anterior, a gente pode colher informações. Aqui, por exemplo, tem filhos, né, da relação da Frances Seymour com o George Brokaw, mas a gente não tem muitas informações porque não quis enfatizar essa situação, né? Pode passar, Edna. E agora eu queria propor, na verdade... Fábio, o tempo já estourou. Tem a Ludmilla ainda, não sei se a gente deixa isso para o final, para aí fazemos... Então, vamos fazer assim, a gente deixa para o final, sobrando tempo a gente pode fazer. Ou então, pelo menos mostrar o site, né? Então, e aí a gente vê se no final der tempo. Tá bom, eu vou só então compartilhar aqui o genograma. Aí você vai precisar... É melhor fazer no final, Edna. Não, já foi. Então vamos lá. Eu já estou com ele aberto aqui. Esse aqui, vocês estão vendo aí? Está começando a aparecer. Tá. Apareceu aí alguma coisa? Sim, sim. Tá, ok. Então esse aqui é o software, né, que a gente utiliza. Eu utilizei depois de fazer a entrevista com a família, porque utilizar o software na hora às vezes é complicado, né? Mas se você tem os instrumentos, um computador, um notebook, se você está fazendo virtualmente, né, agora nesse momento de pandemia, é possível compartilhar e fazer junto, então é bastante interessante fazer isso. Então aqui eu posso acrescentar, clicando
O pai escreveu nome, sobrenome, tanto da mãe quanto do pai. Aqui eu posso acrescentar uma família, outra geração. Aqui eu posso acrescentar uma relação com o filho. E a gente, clicando nas pessoas, vai colocando vários dados, como nome, data de nascimento, data de falecimento, ocupação. Pode colocar foto, se quiser. É um software muito interessante que tem toda a simbologia. A gente pode fazer relações também. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação de intimidade entre um filho e um pai, eu posso colocar outro parceiro aqui do lado. Então, o genograma ele pode ser utilizado nesse software de uma maneira muito rápida, muito fácil, né? Claro que você tem que ter um pouco de expertise, né? Mas eu não quero tomar muito tempo falando disso. Se sobrar tempo no final, a gente pode tentar elaborar um genograma, tá bom?